Ei, turma, tudo bem? Normalmente nos estúdios, né, do canal TH Mais Band, mas hoje, até por uma questão de justiça, de merecimento, viemos com a nossa equipe, não é? Eu até falo estúdio a céu aberto, vai? Aqui no bairro da Aparecida, em Santos, onde o Grupo Mendes centraliza um de seus muitos negócios ou centraliza a administração dos seus negócios a partir desse local. E aí aqui viemos, e aqui esse papel na minha mão, normalmente o pessoal fala, pô, o que é isso? É lição de casa? Nos estudos às vezes seguram alguns papéis, né? São algumas perguntas, como não é uma empresa assim pequena, é uma empresa que tem uma história gigantesca, são muitas as curiosidades, muitas dúvidas. Eu falei, eu vou levar aqui a liçãozinha de casa, que eu quero explorar no bom sentido ao máximo este moço aqui. Aliás, o termo moço, Fiore Giliotti, o locutor da torcida brasileira, usava para falar das pessoas. O moço de... Então, pergunto a você, Paulo Mendes, o moço de qual cidade, de qual lugar? Se fosse para ser apresentado assim, como você gostaria de ser apresentado? Parabéns pelo aniversário, a gente vai bater um papo bem legal a partir de agora. Olá, tudo bem? Sempre um prazer aqui estar com vocês. Está perguntando a minha origem. Eu, meus irmãos e a minha família, por parte de pai, todos nós somos santistas. Tá. Todos nós nascemos em Santos. A minha família, por parte de mãe, toda ela é portuguesa. Perfeitamente. Da minha geração para baixo. Sim. E aí me diga uma outra situação. Comemorar um aniversário, né? Ou comemorar anos de um empreendimento vitorioso, de serviços e bons serviços prestados à população, à cidade, à região, ao Brasil como um todo, né? Que movimenta a economia direta e indiretamente do país inteiro. É motivo de felicidade? Óbvio que é. De alegria? Lógico que é. De orgulho? Lógico que é. Mas quero que você fale mais. Representa o quê? Também responsabilidade. Acho que olhando para trás hoje, vendo toda essa trajetória, toda essa história construída, iniciada pelo meu pai, construída com muitas realizações, e principalmente da forma que a gente fez. Toda vez que a gente se deparava com uma bifurcação entre o certo e o mais fácil, a gente sempre era pautado, sempre seguia o certo. No primeiro momento era um pouco mais difícil, mas dava muito mais frutos e era muito mais sustentável as nossas ações. Então isso dá muito orgulho dessa história, muita alegria e, como eu falei, muita responsabilidade continuar esse legado iniciado pelo meu pai. Por que o seu pai, Paulo, começou... por que não? Ele começou um dos seus primeiros negócios, não deixa de ser um negócio, claro, uma bicicletaria em Vicente de Carvalho, município vizinho, aqui Guarujá, Vicente de Carvalho, Itapema, né? O pessoal de lá gosta de falar Itapema. Por que de uma bicicletaria? Hoje vocês têm o Grupo Mendes. Que méritos, no plural, e são muitos, não é? Ele teve para construir esse grupo gigantesco, hein? Meu pai, ele veio de uma aldeia muito pequena, tanto meu pai como minha mãe, eles vieram de uma aldeia muito pequena lá em Portugal. O nome da aldeia se chama Chão de Couce. Tá. Ele saiu de lá em 1963, ele tinha 18 anos, e ele saiu de lá por quê? Porque ele não enxergava que tinha oportunidades suficientes para aquela que ele queria, que ele estava almejando. Tá. Então por isso que ele emigrou. Lá ele trabalhou com o quê? Ele saiu de lá, como eu falei, saiu lá novo, ele estudou até a 4ª série primária, logo depois ele ficou trabalhando junto com os irmãos. Tá. Ele trabalhou em diversos locais, diversas fábricas, tudo na localidade ou nas localidades vizinhas à aldeia dele. Então ele veio para cá muito jovem. Aqui, primeiro emprego dele foi no Porto, no estaleiro naval. Ele ficou lá trabalhando 8, 9 meses, um pouquinho menos de um ano. Aí ele migrou ele comprou um caminhão, ele ajudou a aterrar lá o Santa Rosa, estava feliz da vida, ele relatando lá atrás, ele falou que estava feliz da vida até a primeira quebra do caminhão. Perfeito. Todo aquele dinheiro que ele ganhava, ele devolvia para o caminhão para consertar. Isso aconteceu umas 2, 3 vezes. Ele resolveu largar o caminhão e ir para a bicicletaria que você mencionou. Sim. Lá,
Ele morava em cima da bicicletaria, né? Ele via que tinha muito fluxo, né, do pessoal Como até hoje, né? indo para o porto, e ele resolveu se diferenciar dos demais, Sim. né, abrindo um estacionamento de bicicleta 24 horas. Olha! Então, invariavelmente, ele era acordado, né, para dar acesso a alguém para buscar a sua bicicleta. Eita, né? nós! Mas todas essas atividades, eu vejo que é uma forma de arrumar um dinheiro imediato para se manter. Tá. Né? Eu não via nele que ele enxergava que era algo que de fato ia fazer com que ele atingisse aqueles objetivos de quando ele saiu de Portugal. Né? Ele, depois da bicicletaria, ele entrou na construção, mas de uma forma bem tímida. E por quê? Ele poderia ter migrado, ou ter optado, ou ter escolhido uma outra área da economia, né? Aqui da região em especial. Por que ele seguiu para a construção civil? Por quê? Ele se deparou com uma oportunidade, né? Uma pessoa estava passando, viu um terreno e perguntou para o meu pai, na época um garoto de 19 anos, por aí, vai fazer um ano e pouco que ele já estava aqui no Brasil, 19, 20 anos, se conhecia o proprietário de um terreno que essa pessoa queria comprar, para poder incorporar, fazer uma casa sobreposta para poder vender. Ele conversou com o tio dele conhecia, né, falou que havia interesse, né, e falou também o seguinte: olha, eu vou entrar também nessa empreitada. Tá. Né? Aí meu pai falou assim: mas pô, como é que você vai entrar se você não tem dinheiro para comprar o terreno? Não, mas eu vou entrar com trabalho, financiamento, tal, né? No final as coisas se pagam. Ele falou assim: entrar sem dinheiro eu também tenho essa condição. Né? Aí ele entrou nessa empreitada, é claro, participação muito pequena. O seu pai? Meu pai e o tio. Tá. Né? Os dois entraram sem dinheiro? Sem dinheiro. E quem entrou com dinheiro? Ninguém? Não. Um entrou com a área, tá. Né? Outro entrou com crédito para financiamento. Sim, meu pai e meu tio entraram com trabalho para fazer toda a construção, tudo mais. Eles ficaram com uma participação pequena, mas viu que o negócio era, obviamente, promissor. Sim. Né? Para quem não tinha condição, ele viu nisso uma oportunidade, aonde que nessa primeira empreitada ele chegou a ganhar bem mais daquilo que ele ganhava na secretaria. Tá. Né? Então ele se focou nessa atividade. Né, começou a construir casas sobrepostas, uma coisa bem tímida. Lá em Vicente de Carvalho? Tá, lá em Vicente de Carvalho. Né, de uma forma bem tímida, né, mas sempre olhando outra margem, que é Santos. Sim. Né, quando ele sentiu confortável, quando ele já já tinha uma certa estrutura, né, financeira, aí ele resolveu, né, investir, se arriscar aqui em Santos, onde ele construiu o primeiro predinho dele, predinho de 3 andares, tá? Primeiro predinho na Ricardo Pinto. Ah, Ricardo Pinto, tá. E depois... não é, deixa eu até te perguntar, não é eu achava de achismo, né? Mas nada melhor do que quando você tem o achismo de saber a verdade ou a resposta correta. Eu achava, Paulo, e sou de Santos também, lógico, tenho 59 anos, já tenho alguns anos aqui, né? Pela cidade, que o primeiro predinho, seria esse flat, o Carina, não? Não. Já foi bem depois. Esse prédio, nós temos até hoje. Tem até agora hoje, eu sei. É o Carina Home, né, que foi flat, agora a gente transformou em residencial. Perfeito. E nós estamos vendendo, mas esse foi o primeiro prédio de uma empresa que ele constituiu com a minha mãe, que se chama Celar. Então não estou errado. Mas isso já existia. E esse da Ricardo Pinto, que é uma rua até próxima aqui de onde estamos, do lado, né? Aqui ao lado, estamos aqui no Corporate, onde ele, repito, o Grupo Mendes centraliza a administração dos seus negócios, dos seus braços, né? Daqui a pouco nós já vamos falar. Ricardo Pinto, hoje é o que lá? Continua o prédio? Continua um predinho, claro, continua um predinho. Não sei o nome do residencial, não sei o nome do prédio, mas ele continua lá. Tá. O que é que te dá mais prazer? Construir prédios, apartamentos, obviamente, ou shoppings? A mim, Paulo? Eu vou falar primeiro do meu pai. Tá. Né? Apesar da Ele pergunta tinha uma preferência? Tinha. Apesar da pergunta ser direcionada para mim, o meu pai ele tinha algumas atividades. Né? Na época dele, nós já tínhamos 3 divisões, que é a incorporação, malls e serviço.
Na incorporação é tudo destinado à venda, no caso é Miramar, foi a primeira empresa do grupo. Malls, as coisas que estão embaixo destinadas à locação, Praia Mar, Brisa Mar, Corporate, Power Center e mais algumas coisas que nós temos locadas. E naquela época era o Sheraton, o Parque Balneário e o Mendes Convention, que agora não tem mais. Sim. Né, que estava embaixo do guarda-chuva de serviço. O que o meu pai tinha mais prazer é desenvolver empreendimentos imobiliários, seja para renda, seja para venda, ou seja, no projeto, né, pegar uma folha junto com o arquiteto, ficar desenhando, dando palpite, esse era um grande prazer que ele tinha, e propriamente a construção. Né? Ou seja, tudo ligado à parte imobiliária. Eu vou até dar um exemplo. Isso daí eu vivenciei com ele. No Brisa Mar, é o shopping lá de São Vicente. São Vicente. No último mês, pô, ele ficava, e eu estou falando de número cravado, ele ficava lá 18 horas por dia. Nossa. De segunda a segunda. Você tem noção que o povo de São Vicente, imagino que tenha, óbvio, a nossa TV, né, o Grupo Tati, a TV TH+, fica em São Vicente, né, na Avenida Antônio Emerick. Eu vou com alguma frequência ao shopping, ao Brisa Mar, tenho contato de outras situações com pessoas de São Vicente, com famílias as mais diversas. E o vicentino, ou Calunga, né? Eu falo isso que muito se assemelha com o povo de Cubatão. Até aí é uma realidade, é uma realidade. Às vezes sentindo meio o patinho feio da Baixada, o que é uma grande besteira. Pode ter sido no passado, hoje é uma grande besteira. Você tem a noção exata que o povo de São Vicente, o Calunga de nascimento, o que trabalha, o que apenas mora, tem o orgulho de falar e de pensar assim, caramba, esse pessoal desse grupo aí, pô, gosta da gente, hein? Que belo shopping fez aqui. Eles sentem orgulho disso? Você sabe disso? Já te falaram isso, assim, pessoalmente, algo nesse sentido? Olha, eu acredito que sim, tá? Na época da construção, nós tínhamos um escritório em frente à construção, do lado da prefeitura, né? E tinha uma maquete, né, do shopping, do Brisa Mar. E ali é uma avenida de grande, uma rua de grande fluxo, né? Grande fluxo. Né? De cada 10 perguntas que faziam, 7 era, vai ter cinema nesse shopping? Eles não queriam saber muita coisa do shopping, eles queriam saber do cinema. Tamanha falta de atividades de lazer, entretenimento, né, tudo mais. E também tinha aquela questão, será que o shopping vai afetar o comércio de rua? Eu acho que hoje o que eu vejo é que com a vinda do shopping até fortaleceu. Eu acho que um chama o outro, né? De rua, eu acho que é complementar. Né? Você sabe que eu trabalhei ali, Paulo, com 18 anos no Unibanco, que era logo depois na rua Frei Gaspar. Depois virou Itaú, né? Hoje é uma rede de farmácias. E isso, alguns comércios terminaram, acabaram, alguns comércios tradicionais, mas outros se reinventaram. Então, não sou especialista em comércio, mas de repente a pessoa foi na rua, numa determinada loja para comprar um calçado. Caramba, mas será que esse é o preço? Eu vou lá no shopping para ver. Porque eu tenho a impressão, aí é uma impressão, uma opinião, que a pessoa que vai ao shopping e se ela conseguir fazer uma compra no shopping, ela se sente realizada. Não sei por que eu tenho isso comigo. O que eu vejo a gente oferece um entretenimento, a gente oferece, né, uma opção de alimentação, uma opção de lazer, a gente oferece né, um conforto. Né, eventualmente a gente oferece, talvez, até mesmo no varejo de forma geral, né, a gente oferece um produto um pouco diferenciado do da rua, mas não quer dizer que é melhor ou pior, quer dizer que é diferente. Como eu falei, eu acho que tanto o comércio de rua ajuda o shopping, como o shopping ajuda o comércio de rua. Né, a complementariedade que tem entre os dois, eu acho que foi muito positiva para São Vicente. No último final de semana, eu fui a almoçar ali na ponta da praia, aí quando eu vi uma fumacinha para cá, fumacinha para lá, um cheiro gostoso de carne, gordinho, né? Sente a quilômetros de distância. Aí vim a saber que era uma confraternização que você estava oferecendo aos funcionários daquele empreendimento que que o Grupo Mendes está erguendo ali na ponta da praia, ao lado dos clubes, não é? Para agradecer, me parece que é isso, você me corrija, por favor, o empenho,
a agilidade, o comprometimento desses funcionários com aquela construção. Imagino que seja o time que está naquela, amanhã vai para outra, e seja um time, não sei se mais ou menos fixo, mas que circula pelos empreendimentos. Por que você faz isso? Foi há 2 sábados atrás. Foi. Né? Ali foi em comemoração aos 50 anos do grupo. Tá. Ah, já era comemorando, Isso. tá. Os 50 anos do grupo foi dia 22, se eu não me engano, dia 22 foi uma quinta-feira. Tá. Na quinta-feira a gente rodou aqui a central de vendas, Tá. a gente foi pro Brisamar, Praia Mar e no final da tarde a gente veio aqui no escritório central. Fazer isso durante a semana na obra é muito complicado. Tá, sim. A gente resolveu fazer isso no sábado, a gente reuniu todo mundo, e quando eu falo todo mundo, 800 e poucas pessoas. Fê Maria. Né? E engraçado que eu me localizei, eu pensei que fosse dentro da obra, né, churrasco, eu me localizei também pela fumaça. E você não sabe, eu comentei com o Thiago Guedes que eu achava que era uma festa junina. Aí eu falei, uma festa junina? Não, é uma festa. Agora vem cá, uma boa parte desse pessoal, uma boa parte não participou dos 50 anos, né, de sucesso. Por que eles são merecedores de um... não sei nem se é o termo, Paulo, de um agrado ou de um reconhecimento. Por quê? Imagina que os 50 anos seja um livro. Os livros são feitos de diversos capítulos. Aê. Né? Eles, de alguma forma, participaram de 1, 2, 3, 5. Capítulos não importa. Né? Mas eles fazem parte da história do grupo também. Você, lógico, é um empresário, é um gestor. Não sei se vai lembrar de cabeça essa pergunta que eu vou te fazer. Lembrar de cabeça nem é a questão, não sei se você tem esse registro. Qual seria o funcionário, quais seriam os funcionários mais antigos que vocês têm no grupo e de quantos anos? Não sei se você tem isso de cabeça ou não, é muita coisa, né? Também exigir, né? A gente tem acesso, a gente tem, inclusive teve um programa que foi passado esses dias e nesse programa foi entrevistado o funcionário número 1 do grupo. Olha, quantos anos de casa, sabe? Aí não. Não está mais com a gente. Ah, tá. Hoje é o seu Hernani. Tá. O seu Hernani, ele tem 84 anos, mas ele foi funcionário número 1. Foi primeirão. Olha só. Foi primeirão. Trabalhou com a gente muitos e muitos anos. Tá. A gente tem contato com ele. Quando a gente soube que iam fazer um programa a respeito dos 50 anos do grupo, foi assim, nada melhor do que entrevistar o seu Hernani. Tá. Agora, hoje, quem é o funcionário mais antigo? Olha, sei que a Mariane, ela tem 25. Deve ter alguém mais antigo que ela, mas não sei quem é. Mas a Mariane, o Shopping Praia Mar tem 25 anos. Tá, já? Caramba. Né? 25 anos, tá. Fez agora. E a Mariane, ela começou no Miramar, mas ela está com a gente há 25 anos. Provavelmente tem mais antigo que ela. Por exemplo, eu, Luciano, chegar em algum lugar que não me conheçam, e acontece, óbvio, né? Eu falo que ninguém tem obrigação de conhecer ninguém, né? Eu chego em um lugar, como vai? Muito prazer, sou Luciano Fatioli, sou jornalista do Grupo Tati, canal TH+, prazer, tal. Você chega, por exemplo, quem não o conhece, óbvio, poxa, eu sou Paulo Mendes. Esse sobrenome Mendes é aquele que não abre, mas escancara portas para vocês? Quando as pessoas não conhecem ou no trato de... No trato Mendes, as pessoas já associam, óbvio, a um pouco ou muito. Se a pessoa tiver um raciocínio rápido, associa muita coisa. Se não tiver, ela vai demorar alguns dias para processar. Tudo que vocês já fizeram, estão fazendo, ainda vão fazer. Vocês escancaram portas? Eu acho que muita gente conhece o Grupo Mendes, muita gente conhece Armênio Mendes, né, de nome. Então, eu acho que facilita muito o acesso. Mas o nome Mendes, o Grupo Mendes, o que eu vejo que é um baita, né, facilitador, mas é uma grande, né, responsabilidade, porque eu costumo falar que o maior patrimônio que o meu pai nos deixou não foi o patrimônio financeiro, foi o nome dele. Sim. Né? Então, o nome dele tem uma credibilidade muito grande. Né? Então a responsabilidade que a gente tem para zelar, para que se mantenha com essa mesma credibilidade, é muito grande. E aí, tá curtindo o especial Grupo Mendes 50 anos? Legal demais, né? A história deste grupo que fez história na Baixada Santista. Fez e faz. A gente vai fazer um rápido intervalo comercial agora, mas você vai ver ainda hoje. A família se reúne, mas com um chapéu de acionista.
Perfeito. Né? Não de família, de acionista. Não, entendi. Né? Como Negócio. negócio, pra gente falar da empresa. Especial Grupo Mendes, intervalo rapidinho e já já voltamos. Eu estou aqui, que eu te falei, com a minha liçãozinha de casa, eu já vou voltar nela para não fugir, mas são curiosidades, até porque, como eu falei, sou santista de cidade, tenho orgulho, sou enlouquecido por Santos, pela nossa região, sou bairrista ao extremo, nossa, eu sou louco, Paulo, por aqui. Então, de histórias que a gente ouve diariamente nas ruas, que a gente sabe, que a gente conta, né? São histórias, as mais diversas. Como é que é essa situação para você, essa reação, quando alguém fala, nossa, ali eram 3 casinhas ou 4 casinhas, ou derrubaram, o Grupo Mendes vai construir por ali. Como é que é isso, hein? Não, o engraçado aconteceu mais do que uma vez, né? Várias vezes, que falam que a gente comprou coisas que a gente nem sequer prospectou. Né? Mas isso, de alguma forma, eu acho que é normal. Tá. Né? O importante é quando a gente faz, né, residencial nem tanto, mas principalmente alguns empreendimentos, né, comerciais, Sim. a gente se preocupa muito com o entorno. No residencial eu falo nem tanto porque é mais difícil você agregar valor por intermédio de um residencial com o entorno. Né? Mas no comercial é mais fácil. Né? Então a gente procura irrigar bastante e dando oportunidade de trabalho no próprio local, com uma qualificação. A gente procura fazer com que o empreendimento ele traga de alguma forma prosperidade, né, para a região, haja visto o próprio Praia Mar. Né, o que era no local do Praia Mar, pelo amor de Deus, pô. 27, 28, 30 anos atrás, o que é hoje? Lógico. Né, eu acho que só para ilustrar isso, minha avó, mãe do meu pai, com 104 anos, mora do lado do Praia Mar hoje. Então, o Ari Brito, meu gerente comercial, e o Marcos Bianchi, meu diretor executivo, e até a Ellen Guimarães, aqui, nossa executiva de contas, estão aqui na retaguarda, nesse papo que a gente está fazendo. Me falavam quando a gente estava lá embaixo esperando o elevador, sua avó é viva, né? Minha avó é viva. Nossa, espetacular. Ela tem 104,5, que agora tem que contar os meses. Todos os meses. E ela lúcida? Lúcida. Olha que ela bacana. tem, claro, as suas limitações da idade. Suas limitações, por conta da idade, e muito por conta da pandemia. Tá. Até a pandemia, ela estava perfeita. Tá. Depois da pandemia, que teve a restrição de locomoção, tal, porque não podia sair de casa, a pessoa mais idosa, ela perde massa muscular muito mais rápido. Sim. Né? Então, por conta disso, ela está um pouquinho... Bacana. Não está tão bacana bem não, como... bacana é ela estar lúcida, pelo amor de Deus. Tão bem como estava antes da pandemia. Mas a minha avó mora aqui, mãe do meu pai. Minha tia, irmã do meu pai, mora aqui do lado também. Perfeito. Minha irmã e meu irmão moram aqui. Perfeito. A gente trabalha aqui do lado do shopping. Sim. Né? Então, de alguma forma, eu vejo que a gente conseguiu impulsionar, né, o desenvolvimento para a região. E muito que a gente faz é isso. Né? Seu pai faleceu, você tinha quantos anos? Meu pai faleceu há 7 anos atrás, eu tenho 36. 36? 46, desculpa. 46 você tinha? 46. Você começou a trabalhar com seu pai com quantos anos? Com 15. O que você fez? Seu primeiro emprego não, sua primeira atividade com seu pai, com seu patrão? A primeira coisa que eu fiz foi conferir cartão de estacionamento no shopping Miramar. Fiquei lá também um pouquinho menos de um ano. Aí depois eu fui pro Mendes Plaza. Tá. Eu tive, acho que me moldou bastante. Né, meu perfil profissional acho que foi moldado ali. Eu tive uma sorte muito grande que lá estavam desenvolvendo o sistema de informatização do shopping. Tá. Ou seja, lá atrás. Sim. Tô falando de 37, vou fazer 38 anos atrás. Sim. Então eu trabalhei no controller, então ali talvez a minha linha de raciocínio lógico foi desenvolvido ali. E essa função, como é que foi? Eu sou curioso, hein, né? Você já percebeu, eu gosto de saber das coisas, enfim. E aí, de você, nesse papo que estamos fazendo aqui, enfim. Essa função, foi seu pai que falou,
escuta, vamos começar a trabalhar com o pai, vai fazer isso. Como é que foi? Por que ele me mandou lá? Meu pai sempre foi tranquilo, né? Ele sempre orientou a gente para que a gente investisse nos estudos, Tá. né? Que foi o que ele não teve. Como eu falei no começo, ele estudou até a 4ª série primária só, Perfeito. ele e a minha mãe. Ele queria que a gente investisse nos estudos. Eu, né, não escutei muito, né, esse conselho dele, então não era bom aluno. Né? Aí meu pai, depois que a minha mãe pediu a ajuda dele para tentar fazer com que eu me encaminhasse nos estudos, meu pai de uma forma muito direta falou assim: Paulo, você tem 2 opções. Ou você investe nos estudos e começa a ser um bom aluno, ou vai vir trabalhar comigo. O que você quer? Eu falei: quer que eu comece aonde? Né? Olha! Nos estudos era um pouco mais difícil. Aí ele falou assim: então vai lá no estacionamento, conferir cartão de estacionamento. Tá. Aí eu fui lá, fiquei lá uns 7, 8 meses, e depois, como eu falei, fui pro hotel. E aí eu fui... Foi andando por dentro da empresa, né, do grupo, né? Eu fiquei bastante tempo no hotel, até a diretoria do hotel. Aí depois eu tive uma carreira solo, que eu abri junto com meu irmão, eu abri 2 motéis, e depois comprei um. Em São Paulo. Sim. E logo na sequência da compra desse motel em São Paulo, eu voltei para o grupo, que foi na época da inauguração do Brisamar. Perfeito. Por que de alguns anos para cá, alguns anos, no plural, né, mas 2 ou 3, eu sou fraco de datas, hein? Vocês se lançaram fica mais para aventureiros, não cabe pela história de vocês. Porque vocês abraçaram e estão abraçando cada dia mais a energia solar. Olha, a energia solar, ela veio da pandemia, né? Ou seja, dos ensinamentos que a gente teve na pandemia. A pandemia foi um momento muito duro, né, para o mundo de forma geral, né? Machucou muito, né, muitas pessoas. Sim. Né, graças a Deus, a grande maioria passaram ilesos. Eu estou falando no que diz respeito à parte econômica. Sim, entendi, lógico. Né, a parte financeira. E ali, quando a gente se deparou com a pandemia, logo no primeiro momento, a gente ligou nosso modo de sobrevivência e a gente só pensava em sair daquela situação melhor possível. A gente não sabia exatamente como. Né? E teve uma coisa que me marcou muito, né? As nossas atividades, com exceção da incorporação, elas foram fechadas. Elas foram fechadas porque elas foram classificadas como não essencial. Então, os shoppings foram fechados porque eles não eram essenciais. Os hotéis, eles foram fechados porque eles não eram, eles foram rotulados como não essenciais. E isso, de alguma forma, me machucou bastante. Né? Depois que a gente passou, depois que a pandemia, né, passou, a gente olhou para trás, a gente fez, acho que é necessário fazer algumas reflexões. Sim. Né? A gente fez as nossas reflexões e a gente decidiu investir, abrir um segmento que fosse essencial. Não que a gente acreditasse, ou que a gente acredita que terá uma nova pandemia. Né? Até acredito que isso não terá. Mas por que não se preparar? Por que não nos dar mais segurança nesse quesito? Né? Dentre todos os segmentos que a gente analisou, ditos essenciais, a gente se deparou com a energia. Né? E lá atrás, em 2007, a gente foi para o Mercado Livre. Então a gente começou a ter um certo contato com o segmento de energia. Né? Quando a gente viu a energia, falou assim: bom, é esse segmento que a gente vai investir. Né? E aí a gente caiu de cabeça. A gente tomou essa decisão em 2021. Como é que as decisões são tomadas no grupo? Digo assim também, senão fica muito vago, né? No caso, não sei se falou besteira, você me corrija, por favor. Você e Alex, à frente com o falecimento do seu pai. Você e Alex, os irmãos, né? Você e seu irmão. Vocês tomam as decisões, vocês têm CEOs ou executivos ou profissionais preparados que opinam também. Como é que vocês, olha, agora vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, amarelo, azul, vermelho, ou seja lá o que for? Não, o CEO sou eu, né? Meu irmão, ele responde pela parte de incorporação, mas a gente tem uma reunião periódica, né, trimestralmente, que a família se reúne. A família se reúne, mas com o chapéu de acionista. Perfeito. Né? Não de família, de acionista. Não, entendi. Né? Como negócio. Negócio, para a gente falar da empresa.
né, para a gente fazer as nossas prestações de contas, né, para a gente aprovar os nossos orçamentos, né, para a gente olhar para o futuro. E numa dessas reuniões, né, depois que a gente já tinha enxergado que a energia era um bom investimento, né, apesar de nós não conhecermos profundamente na época, a gente apresentou, numa dessas reuniões, a gente apresentou, mostrou projeções, a gente mostrou o retorno, né, sobre o capital investido, a gente refletiu de novo sobre essa questão de uma atividade essencial e ali foi aprovado. Foi aprovado com um tamanho mais tímido, né, do que aquela que a gente tem hoje. Mas hoje se agigantou. Por que o negócio de vocês, lógico, até uma criança de 5 anos responderia, porque trabalha-se de maneira correta, com logística, com planejamento, lógico, óbvio. Mas eu queria um pouquinho mais, se você puder, lógico, e quiser, maiores detalhes. Por que onde vocês colocam a mão dá certo? Por que a energia solar de vocês, sob o guarda-chuva do Grupo Mendes, cresceu de uma maneira assustadora, não que também associa alguma coisa que não é correta, eu sei lá, mas cresceu de maneira gigante. Por quê? Olha, é difícil te dar uma fórmula, né? Uma receita do bolo. Não vamos entregar também para os outros. Não é isso, não é isso. Primeiro você tem que ter muita profundidade naquilo que você faz. Por mais que seja uma atividade nova, a gente tomou a decisão, no caso da energia especificamente, em 2021, e a gente ficou 1 ano estudando o setor. Né? A gente tomou a decisão que ia entrar, mas a gente ficou 1 ano estudando sem fazer nada, além de estudar quando a gente falava sobre energia. Né? Então a gente tentou ter segurança sobre as decisões que a gente ia tomar a partir dos primeiros passos. Né? Então ter profundidade eu acho que é muito importante. Né? A gente também tem que ter foco, a gente tem que saber exatamente aquilo que a gente quer, né? E como a gente quer e aonde a gente quer chegar. Né? Tem que ter foco. E tem que ter muita resiliência para você enfrentar os obstáculos que fatalmente eles vão aparecer no meio do caminho. Né? A gente não pode esquecer que a gente está no Brasil, né? Então cada dia é uma surpresa nova, então você tem que ter muito jogo de cintura, né, para que você consiga, né, ultrapassar, transpor, né, ou se desviar desses obstáculos. Sim. E uma coisa que para mim é extremamente importante é não se distrair. Distrair com oportunidades. Né? Talvez o grande erro da maioria dos empresários é aparecer uma oportunidade, o cara vai lá e pega. Apareceu outro, o cara vai lá e pega. Quanto mais às vezes essa oportunidade é boa, né? Só que ele não consegue escalar e ao pegar essa oportunidade ele está se distanciando do objetivo final dele. Ou está fugindo do controle dele. Daquele foco. Então quando a gente tem foco, disciplina, resiliência, a gente tem que saber o seguinte: vão ter oportunidades que a gente tem obrigação de falar não. Para que a gente não se distancie daquele foco, daquele planejamento, daquele objetivo final. Eu não sei se cabe aquele famoso ditado, né? Vocês não sei se cabe, hein? Mas é o que eu me lembrei agora na minha simplicidade, é sério mesmo. Vocês não dão e não dão mesmo um passo maior do que o que as pernas permitem, mais ou menos isso. Eu falei, precisa ter muita profundidade. Sim. Então, conhecimento do que vocês vão fazer. Profundidade, planejamento. Né? Quando a gente toma as nossas decisões, a gente está seguro. Às vezes, no primeiro momento, vou colocar um outro ponto que talvez o pessoal vai entender bem. Lá atrás, né, no lançamento do Shopping Praia Mar, todo mundo apontou meu pai como louco. Pô, você vai fazer um shopping ali do lado do BNH, tal, não sei o quê. Né? Internamente mesmo. Né? Muita gente era cética com relação à Praia Mar. O meu pai, ele tinha certeza que ia dar certo. Ele não tinha dúvida. Né? Pelo aquilo que ele já tinha estudado, pelo aquilo que ele já conhecia com relação ao varejo. Não foi o primeiro shopping dele. Né? Então ele sabia que tinha um obstáculo a ser transposto, mas ele tinha certeza que ia dar certo. Então quando você tem profundidade, quando você tem planejamento, você mitiga demais esses riscos que eventualmente as outras pessoas enxergam.
A gente vai fazer um rápido intervalo comercial agora, mas você vai ver ainda hoje. Aí ele entrasse por essa porta, de repente um dia veio aqui, né? Deixa eu tomar um café, ver lá se tá tudo bem, só para saber também. Filho, e aí? Como é que estão as coisas? O que você falaria para ele? O que eu falaria para ele? Especial Grupo Mendes, intervalo rapidinho e já voltamos. Você, quando fala com a sua mãe, você fala de questões familiares ou você fala de negócios com ela? Como é que é o seu diálogo com a sua mãe, com Dona Celeste? Normalmente, quando eu falo com eu e meus irmãos, quando a gente fala com a minha mãe, é sobre família. Tá. Né? Mas teve um caso específico que ela falou comigo como um chefe. Tá. Né? Como eu falei, eu sou presidente do grupo, mas minha mãe é a dona do grupo, é majoritária. Foi quando a gente tomou a decisão a gente aderiu à lei da NID, né, que a gente ia fechar o centro de convenções, que é o Mendes Convention Center. Perfeito. E, consequentemente, ia construir um novo centro de convenções junto com o mercado de peixe e doar para a cidade. Tá. Né? E ela, meu pai, a família, nós sabíamos, né, da responsabilidade que nós tínhamos, nós sabíamos da importância daquele equipamento para a cidade, né, consequentemente da responsabilidade. A gente sabia que a gente estava tomando a decisão certa. Quando eu fui comunicar a minha mãe dessa decisão, ela falou assim, tá bom, mas cuidado, faça alguma coisa à altura da importância do equipamento da cidade e com relação à responsabilidade que a gente tem com relação à cidade também. Então, toma cuidado com o que você vai fazer. Olha só. Ali foi uma orientação muito clara e expressa. Orientação / determinação, ora, não é isso? E aí, para finalizar, vamos imaginar que por esta porta aqui do seu espaço de trabalho, não é? Seu pai ainda vivo, não presencialmente, óbvio, não. Não, um adendo. O seu pai não está aqui presencialmente, mas imagino que no seu coração, na sua mentalidade, no seu pensamento, espiritualmente, independente da religião de cada um, da fé de cada um, ele está muito presente, eu tenho certeza absoluta disso. Mas, Nossa Senhora, Paulo, certeza absoluta, pelo que eu acompanho da história de vocês, da convivência e de hoje, mais ainda do que eu aprendi, ou fiquei sabendo através desse bate-papo, já que eu não vim te entrevistar. Viemos bater um longo papo, né? Então vamos imaginar que o seu pai ainda estivesse vivo presencialmente, mas daí resolveu tirar o pé dos negócios. Eu vou curtir, eu quero ficar na minha praia de vez em quando, quero passear com minha esposa, quero ir para Portugal uma semana sim, outra não, deixa que eles tocam o meu negócio, tocam o grupo, deixa. Aí ele entrasse por essa porta, de repente um dia veio aqui, né? Deixa eu tomar um café, ver lá se está tudo bem, só para saber também. Filho, e aí? Como é que estão as coisas? O que você falaria para ele? O que eu falaria para ele? Eu acho que eu perguntaria o que ele está achando de tudo aquilo que a gente fez, né, ao longo desses 7 anos. O importante, a gente sabe que eventualmente as decisões nós temos que tomar com a nossa consciência, com aquilo que nós temos de bagagem, com aquilo que nós temos de alimentação, né? Então eu acho que foi uma coisa boa. Nós nunca tomamos nenhuma decisão pensando no que ele faria, né, no que meu pai faria. A gente nunca fez isso. Né, nem eu, meu irmão, a gente nunca fez isso. A gente sempre tomou as nossas decisões levando como base os valores que ele nos passou. Né, então os valores sim, isso a gente não abriu mão. Mas a gente olhava, como eu falei, eventualmente as nossas limitações. Sim. Né? Então eu tenho certeza que tem algumas coisas que eventualmente ele não faria, mas ele ia se orgulhar da forma que a gente fez. Ele ia falar, olha, eu não faria, mas vocês fizeram, parabéns, hein? Estou orgulhoso de vocês, né? Falaria com sotaque, que eu não sei fazer, né? Então também já é demais, né? Paulo, um grande abraço a você. Nesse bate-papo, já que eu repito, eu não entrevisto ninguém, eu falo isso no estúdio, quando você lá esteve também, e me lembro que quando você lá esteve, foi para anunciar a criação da empresa de energia solar e tal, e até você me falou números daquela época de fazendas, falei, mas começou ontem já tudo isso, né, de fazendas. Aumentaram um pouquinho. E aumentaram. Lá atrás era mais tímido, teve até uma grande aquisição Sim. que a gente fez recentemente. Hoje
A gente tem 230 megas caminhando para 300. Tá. Para ter uma ideia do tamanho desses 300 megas, é algo em torno de 80, 100, abastecer 80, 100 mil apartamentos Afe Maria. médios. É o seu xodó hoje? Hoje é. A empresa tem 2 anos da primeira geração. Né? Então ela está gatinhando. Olha, Está gatinhando, literalmente. Está quase maratonista já. Não, mas para aquilo que ela tem de potencial. Tá. Né? A gente está explorando uma parte dela, que é a geração distribuída. Né? Muito provavelmente, dentro em breve, alguns anos, a gente vai entrar também no Mercado Livre. Tá. A gente vai conseguir nos abastecer e abastecer o mercado. Sim. E a dependência... Uma vez me falaram uma coisa que é verdade, quanto maior for desenvolvido a região, o país, mais dependente ela é de energia. Né? Tá. Isso me deixa de uma forma muito confortável. Sim. Né? Sim. Eu tenho certeza do desenvolvimento do Brasil, tenho certeza do movimento aqui da nossa região, então a gente acredita muito que a gente fez a escolha certa entrando nesse segmento de energia. Eita, nós, graças ao bom Deus, né? Grupo Mendes, com Paulo Mendes, 50 anos de grupo, exemplo, gerando empregos diretos e indiretos, gerando e movimentando ao extremo, não é? A economia do Brasil, a partir também da energia solar, das empresas e de outros segmentos, né? Nos vários braços, não é? É do grupo. Esse papo aqui com o Paulo Mendes, um grande abraço a você que nos acompanha. Viva! Viva aqueles que geram a economia e movimentam o dinheiro do nosso Brasil. Abraço, pessoal.